E aí, vamos lá? Olha só, no final do último bloco, eu coloquei para você sobre a questão do pai que vende um bem para o filho. A gente tem três possibilidades. O pai que realmente vende o bem para o filho, o pai que faz uma troca de um bem dele para com o bem do filho, e o pai que faz a doação do bem para o filho. Como é que fica isso? Vamos aqui no nosso material, vamos fazer nosso esquema do coração. Olha só. Então, vamos lá. Vamos lá. O pai, tá aqui, ó. O pai, e aí pode ser pai ou mãe, né? Lógico. E o filho. Tá? Aí, vamos botar aqui no meio o carrinho para ilustrar nosso esquema. Tá bom? A minha pergunta é: o pai pode vender o carro dele para o filho? O pai pode doar o carro dele para o filho? O pai pode trocar o carro dele com o carro do filho? O que você me diz? Nós temos então aqui três situações diferentes e bem diferentes, real oficial. Opa! A venda, a doação e a troca. Cada uma enseja uma situação diferente, tá? Então vamos lá. Na compra e venda, a gente acabou de verificar artigo 496. Então, para que haja a venda do carro do pai para o filho, a gente precisa de quê? Artigo 496. A gente precisa de anuência dos demais filhos e do cônjuge do alienante, salvo se esse cônjuge for casado no regime da separação obrigatória de bens, tá? Salvo se for casado no regime da separação obrigatória de bens. Roberta, e se não tiver a anuência? Se faltar a anuência, é caso de quê? Anulável. E eu já te ensinei que o prazo é de 2 anos. Fechou? Professora, o pai pode doar o bem para o filho? Vamos lá no Código Civil. A gente vai ter aqui o 544. A doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Olha que sensacional. Então, aqui o pai pode doar o bem para o filho. Mas, professora, é necessário anuência? Eu preciso da anuência? Não, você não precisa de anuência. Não precisa de anuência, não precisa de nada. Mas, por si só, já será considerado adiantamento de herança. E aí, quando o pai falecer, o que esse filho vai ter que fazer na oportunidade? Quando o pai falecer, esse filho deverá apresentar a colação. Lá no processo de inventário, ele vai ter que dizer para o juiz que em vida do seu pai, ele já recebeu um valor em vida, que é o valor referente ao carro. Professora, isso já caiu na prova? Já. E a pergunta que não quer calar,
é possível que aquele pai se livre o filho da necessidade de colacionar? Se no ato de doação ele mencionar categoricamente que o bem saiu da parte disponível, ok? Se ele mencionar categoricamente que o bem saiu da parte disponível. Fechou? Maravigold, Maravigold, top demais, tá? Então volta no material. E a troca? A troca é trocar. Eu tenho meu carro, meu pai tem um carro dele, a gente quer só trocar. Quando a gente fala do contrato de troca ou permuta, nesse contrato a gente aplica as mesmas regras do contrato de compra e venda. E aí a gente vai ter aqui, ó, no nosso código, a dicção do artigo 533, que diz aqui o seguinte: aplica-se ao contrato de troca ou permuta as mesmas disposições referentes à compra e venda. Mas olha só, somente será anulável, diz o 533, inciso 2, a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Então, o que nós vamos ter aqui? A aplicabilidade do artigo 533 do nosso Código Civil. Não precisa de anuência, não precisa de nada. Agora, eu vou ter que observar o valor. Se o valor for igual, de boa, né? De boa, não precisa de nada. Agora, se o valor for um valor desigual, a gente aplica a mesma regrinha da compra e venda. Vai ter que ter a anuência dos demais, tá? Vai ter que ter a anuência dos demais filhos e do cônjuge do alienante, sob pena de anulabilidade no prazo de quanto tempo? No prazo de 2 anos. Entendeu? Então, eu quero que você dê o print nessa tela, porque é uma tela do coração real oficial para você. Esses temas, eles não caem, não, eles despencam no exame de ordem, tá? Eles, tipo, despencam no exame de ordem, tá bom? Aí, prof, eu quero saber de você um outro tema. Quando a banca cobra, eu vou desenhar para você, olha aqui, ó. Existem duas situações que são muito parecidas. Duas situações que são muito parecidas. Horrível. Existem duas situações muito parecidas, nas quais alguém está pagando muito caro por alguma coisa, tá? Alguém está pagando muito caro por alguma coisa. Roberta, aí eu achei o ó do borogodó de ridículo, esse cifrão que eu fiz aqui. Ridículo. Peraí. Que coisa horrível. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Vocês sabem que eu tenho um toquezinho de leve, né, gente? Então, assim, né? Vamos com calma nessa hora, Brasil. Pronto. Dá uma olhada aqui. Existem duas situações que são muito parecidas, tá? A gente tem o chamado estado de perigo e
o tema chamado lesão. Estado de perigo e lesão, tá? Bom, no estado de perigo, e geralmente nas aulas assim ao vivo a gente não pode interagir, porque não dá, né? Mas eu quero mandar um beijo para Milena, que está fazendo aniversário hoje, está aqui acompanhando a nossa aula, viu? Milena, que Deus te abençoe muito. E parabéns a todos que estejam fazendo aniversário hoje ou que estejam fazendo aniversário enquanto essa aula está passando. É muito gratificante poder estar com vocês neste momento. Bom, tanto o estado de perigo quanto a lesão refletem duas situações muito parecidas. Alguém está, né, na verdade, pagando muito caro por alguma coisa. No estado de perigo, alguém está pagando muito caro por necessidade de salvamento. Salvamento de quê, Roberta? Pelo amor de Deus. Salvamento da vida, ok? Então, quando você chega lá no hospital, passando mal, e tá morrendo, e o hospital fala, eu te salvo, mas eu vou exigir aqui de você um cheque caução. Eu vou exigir um cheque caução e eu vou te salvar. Você não vai chegar e falar, ai, volto depois. Não, você não vai falar isso. Você vai entregar o cheque caução e vai seguir a vida, né? Isso é o estado de perigo, é quando você está numa situação de necessidade de salvar a vida e você assume uma obrigação. Aqui o nosso Código Civil diz o seguinte, artigo 156. Vou abrir para você aqui agora, olha lá. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, salvar a si ou pessoa da família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Então, pode ser até uma pessoa que não é da família do outro, tá? Aí aqui, gente, a gente vai ter a questão do estado de perigo. Agora, na lesão, alguém está pagando muito, muito caro por necessidade, qualquer necessidade que não o salvamento da vida, ou por inexperiência. Então, o fundamento aqui é diferente. Então, enquanto que no estado de perigo a gente tem alguém pagando muito caro para salvar a vida, na lesão alguém está pagando muito caro por inexperiência ou necessidade. Olha o artigo 157, que diz, ocorre lesão quando uma pessoa sob premente necessidade, que não seja o salvamento da vida, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico, óbvio. E não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, uma situação assim, da pessoa que é inexperiente no mercado imobiliário, como eu coloquei já em simulados para vocês, a pessoa é inexperiente no mercado imobiliário e acaba comprando uma casa por um valor extremamente acima do que realmente vale essa casa. Isso é um caso de lesão, ok? Um caso clássico de lesão. Roberta, eu posso anular? Claro que pode, porque o estado de perigo, e aí eu vou colocar aqui para você, ele está no artigo 156 e a lesão no artigo 157. Veja que tanto o estado de perigo quanto a lesão, como a gente colocou aqui, ó, olha aqui, ó,
estado de perigo e lesão. São situações relacionadas à anulabilidade. Qual que é o prazo mesmo? 4 anos, contados de quando? Contados da data da celebração do negócio jurídico. Quando a gente tem a situação, então, aqui, de estado de perigo e de lesão, a gente tem o caso de anulabilidade. Só que o parágrafo 2º do artigo 157, que é o artigo da lesão, diz que a gente pode manter o negócio jurídico. A gente pode manter o negócio se, por exemplo, a parte que teve o proveito, a parte que tirou a vantagem, oferecer suplemento suficiente para manter o negócio jurídico. Do tipo, você pagou muito caro por essa casa. Vamos fazer o seguinte, vamos manter a compra e venda e eu te devolvo o excesso. Pode isso? Pode. É até melhor do que anular. Então, sempre que for possível conservar o negócio jurídico nesses casos, a gente conserva o negócio jurídico nesses casos. Ok? E aí aqui a gente vai observar o seguinte, quer ver? Esse parágrafo 2º do nosso artigo 157, que tem a previsão aqui para o caso de lesão, é aplicado por analogia ao caso de estado de perigo. Então, o médico que cobra honorários muito, muito altos para salvar uma pessoa, como já caiu no exame de ordem, a pessoa levou o filho passando mal para uma clínica, chegou lá, o médico viu a situação e falou, eu vou tirar proveito disso aqui, porque no final das contas ele vai querer salvar, só tem eu aqui, então eu vou tirar o proveito. Nesse caso, veja, meus caros, não tem nem o que discutir. É fácil você observar que se ele cobra um valor a maior, ele está praticando o estado de perigo. No estado de perigo, a parte que está tirando proveito sabe que você está numa situação ruim, sabe que você está bad, entendeu? Mas depois, né, que salvou a vida, que fez o tratamento, se a pessoa vira e fala assim, não, faz o seguinte, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos manter este negócio jurídico aqui. Vamos manter o negócio jurídico íntegro, tá de boa. Mantém? Mantém. É só o médico devolver a diferença que foi pago. Tá bom? A maior, tá bom? É isso? Dá o print nessa tela. Quando a banca cobra estado de perigo e quando a banca cobra aqui a lesão, ela sempre gosta de fazer uma confusão entre esses dois institutos. Ela gosta sempre de colocar ali os dois institutos na berlinda, tá? Dá um caso de estado de perigo e coloca nas opções a lesão, ou dá um caso de lesão e coloca nas opções o estado de perigo. Muito cuidado com isso. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar com vocês é sobre a questão da coação. Tá vendo aqui? A coação é uma ameaça. Imagina que eu chego para você e digo, ou você transfere o seu apartamento para mim, ou eu mato os seus filhos. Isso é um caso de coação, tá bom? Ou você transfere um apartamento para mim, ou eu mato seus filhos. Nesse caso, a gente vai ter que perceber que a coação é uma ameaça, né? Uma ameaça. E essa coação, ela faz muitas vezes com que as pessoas realmente celebrem os negócios jurídicos. Só que você tem que lembrar o que eu te expliquei. O prazo para anular o negócio jurídico é de 4 anos decadencial, contado a partir do momento em que cessar a coação, que é uma ameaça. Nós temos 2 tipos de violência. A violência moral, que é a coação, e nós temos a violência física.
tá? A violência moral e a violência física. A violência moral é essa. Ou você transfere o apartamento para mim, ou eu mato os seus filhos. A física é quando você pega no cabelo da pessoa e faz ela assinar o contrato. A violência física não é caso de anulabilidade. É caso de quê? De inexistência do negócio jurídico. Porque se você está forçando a pessoa a assinar por sua própria força física, é óbvio que você está diante de uma situação de não manifestação de vontade. A gente viu que quando não existe a manifestação de vontade, o negócio jurídico é o quê? Anulável. Agora, presta atenção aqui. De boa, de boa. Eu quero que você entenda que a coação é sempre analisada de forma concreta. Porque imagina que eu falo para você, ou você transfere o apartamento para mim, ou eu mato os seus filhos. Aí você pega, vai lá, transfere o apartamento para mim, depois ajuiza uma ação falando assim, juiz, eu quero a anulação desse negócio, porque a pessoa me ameaçou. Aí o juiz vai falar, pois bem, te ameaçou com o quê? Ameaçou dizendo que vai matar meus filhos. E aí vem, né, categoricamente, a pergunta, quantos filhos você tem? Não, não tenho filho, não. Ai. O que você vai fazer? Observar, então, o artigo 151. A coação para viciar a declaração de vontade, a dissertar o que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável. Tem que ser um dano iminente e considerável. A sua pessoa, a pessoa da sua família ou aos bens. Eu posso falar, ou você transfere o apartamento para mim ou eu taco fogo no seu gado. Olha só, pode ser o bem também, né? E se disser respeito à pessoa que não pertence à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta de forma concreta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Não é caso de coação o exercício normal de um direito do tipo, olha, se você não me pagar, eu vou ajuizar a ação contra você. Nem o simples temor reverencial. O temor que você tem do seu chefe, o temor que você tem, né, dos seus pais, do seu cônjuge, sei lá o quê. Tudo bem? Cuidado com a questão da coação. Certo? E era isso que eu tinha para o nosso bloco de agora. Mas não se preocupe, a gente volta em outros blocos mais adiante. Brasil, beijo. E para o povo que está acompanhando a nossa gravação online, eu vou ficar por aqui por hoje. Mas em breve nós teremos mais. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.